Senhoras e senhores, respeitável público, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Estação Hamburgo. Partimos agora e vamos até às 22 horas na sua companhia, aqui na nossa Vale TV. E hoje, pelo menos por enquanto, estamos ao vivo no canal 14 da NET Claro para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, e no canal 6 para São Leopoldo, certo? Então, muito obrigado pela audiência. Estamos no ar a partir de agora em nome de JG Serviços. Portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalho em altura e sistemas de segurança é com a JG. Bom, eu quero lembrar que também estamos no ar para Mercator Feiras e Eventos. A Mercator tinha programado agora para maio, lá em Gramado, no SIC, 24 a 26 de maio, mas foi transferido para o ano que vem. É o resultado mais um da pandemia. Mas teremos agora 0 grau também em Gramado, que está programado também para este ano. Realização da Mercator Feiras e Eventos. Estamos no ar também para a Tecnolar, 30 anos. O seu eletrodoméstico deu problema? Leva para a equipe lá da Tecnolar, que eu tenho certeza que ele vai sair ajustadinho, funcionando 100%. Eu já fiz isso. Levei um equipamento na Tecnolar e fui muito bem atendido. Estamos no ar também para a Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Bom, dito isso, eu quero já saudar. Hoje é sexta-feira, né? Sextou. É um programa diferente, a gente tenta montar um programa diferente daquelas pautas mais pesadas durante a semana. Aliás, já estamos montando a pauta da próxima segunda-feira. E ela sobre vacinação, porque além da gente convocar o povo para se vacinar, está chamando a atenção que o pessoal não está indo receber a segunda dose. É isso que está preocupando a todos, porque o pessoal não está indo buscar a segunda dose da vacinação. Então nós vamos receber aqui segunda-feira representantes da Secretaria da Saúde de Novo Hamburgo, de Campo Bom e Estância Velha, para a gente saber um balanço da vacinação e saber o porquê que o pessoal não está buscando a segunda dose. Bom, dito isso, eu quero saudar os participantes de hoje, quando a gente reúne colegas da imprensa aqui às sextas-feiras. E recebendo o nosso guru, o nosso mestre do jornalismo, Aurélio Decker. Grande Lelo, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, Lelinho. Tudo bem? Microfone. Boa noite, ouvintes, boa noite, telespectadores. Meu colega que eu assisti na Fevale, grande guru lá, fazendo palestra lá para os estudantes da Fevale. Fui lá uma noite fazer, não sei qual era o evento, encontrei ele lá. Eu sempre fui um admirador do nosso expertise ali em matéria de esportes, acima de tudo. Ah, é? Sim. Tu foi assistir uma palestra do Jairo Cuba? Ele estava lá junto, numa palestra. Era um evento da SEG, né? Isso, e achei muito boa a participação. Que legal. E estar contigo sempre é uma coisa que me honra muito. Nós agradecemos demais, Lelo. Gosto muito de ti, tu sabe disso, e o programa ganha muito com isso, sabendo que a gente vai falar da nossa função, né, de jornalistas, radialistas. A gente sempre fala isso nas sextas-feiras. E eu quero saudar pela primeira vez, desde que eu apresento o programa, está aqui na bancada, o literalmente grande, Jairo Cuba. Que bom tê-lo aqui no programa. Aliás, a gente se conhece ou se ouve, mas a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Seja bem-vindo, meu cara. Eu acredito que não, né? Não, É nunca. uma satisfação estar dividindo a bancada do Estação NH nessa noite de sexta-feira contigo, com o grande Aurélio Decker. E mais uma vez, né, retornando aqui à Vale TV, que já é minha casa há mais de 7 anos. Então, sempre importante e muito bom, né? Principalmente, como a gente falava fora do ar, esse programa da sexta-feira que tu tem conduzido de uma forma tão leve, né? E com tantas histórias dos bastidores, muitas vezes, porque fica sempre aquela situação, né? Claro, eu sou muito voltado para o jornalismo esportivo, mas já atuei também no jornalismo geral, cobertura de eleições, enfim, aqui mesmo na Vale TV, pela antiga Rádio Progresso São Leopoldo, enfim. E o pessoal quer saber muitas vezes dos bastidores, isso interessa muito o público em geral, né? Sim. Aquelas histórias que não vêm pro ar. Claro que as publicáveis a gente pode contar aqui numa boa. Bom, vamos começar esse bate-papo, porque a gente sempre abre o programa dessa forma, depois a gente vai para várias pautas e vários assuntos. Quero saber do Aurélio Decker, qual é a notícia mais importante para o senhor nesta semana, meu caro Lelo? Bom, eu vou te pedir permissão para falar duas. Uma de Novo Hamburgo, da região, Sim. e uma a nível de Brasil. Perfeito. A nossa local.
Uma notícia boa na exportação de calçados. Opa. A previsão é crescer 12% esse ano, que é um número extraordinário. Só para lembrar vocês, em 93, foi a maior exportação do Brasil, 1993, 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Aí veio a China veio e tomou conta, e nós começamos em declínio. Hoje nós exportamos em torno de 700 a 800 milhões de dólares por ano, o Brasil. Mais ou menos 50% disso é aqui no Rio Grande do Sul. Okay? Então nós perdemos 1 bilhão de dólares por ano, vai completar agora, daqui a pouco, 30 anos. Né? Que coisa que nós perdemos. Agora, então esse ano a Bicalçados acha que nós vamos ter um crescimento de 12%. Sabe por quê? Porque em março nós vendemos 12 milhões de pares de sapato ao preço de 38 milhões de dólares. Isso representou um crescimento de 35% em relação a fevereiro, em relação a março também no ano passado. Que espetáculo. Então, a notícia boa. O sapato, depois de anos, tem uma notícia boa, uma perspectiva de crescer. Ótima Mercado notícia. interno e também exportação. A nível de Brasil, essa CPI, vamos responsabilizar o governo. Esse atraso todo monumental e essa série de coisas, agora está sendo esmiuçado, né, pelos nossos senadores, pelos nossos deputados, e eu acho que é em boa hora que isso acontece. É uma pena, porque vai criar um pouco de animosidade, sim. Brigaçada, sim. Discussão, quem é o culpado, sim. E nós precisamos nos unir, né? Precisava, sim. Tá, vamos fazer uma trégua. Vamos todo mundo sentar junto, mas parece que não se consegue. Pelo contrário. Então, eu acho que é oportuno essa CPI que está sendo feita para responsabilizar o governo. É uma boa colocação, até porque o Papa mesmo Francisco, ele se manifestou falando que a Igreja Católica, principalmente no Brasil, pregue a união, se una né? Pregue a união. Só que no aspecto político partidário, pelo contrário, né, Lela? A gente sabe que a partir do momento dessa CPI e a partir do momento da definição de dois fortes candidatos, que são Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro para o ano que vem, a divisão vai ser ainda maior. O acirramento vai ser ainda maior. Mas, meu caro Jairo Cuba, qual é a notícia que você elege a mais importante para você na semana? Bom, como jornalista esportivo e como gremista, e hoje atuando dentro do Grêmio, não teria como não ser, né, a saída do Renato, né, a demissão do Renato no dia de ontem, depois de mais de 4 anos e meio como técnico do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Um momento que é muito interessante, e eu que acompanho muito a rede social, né, sou muito atuante principalmente no Twitter, vários torcedores que até a quinta-feira ao meio-dia criticavam e diziam, olha, Renato não dá mais, né, até devido à derrota da quarta-feira, apesar que o Renato está afastado aí pela questão da Covid, mas parece que agora hoje, inclusive, fez um teste, negativou e amanhã estará retornando para o Rio de Janeiro. Então, claro, a culpa caía sobre o Renato e toda a revolta, os últimos anos que o Grêmio não tem chegado, mas não tem conseguido conquistar grandes títulos. Esses meus torcedores, à tarde, quando confirma a demissão do Renato, vários dizendo, puxa, eu estou me sentindo órfão, eu já estou arrependido de ter pedido a saída do Renato, né? Então, é impressionante isso, né? Como é cíclico e realmente houve, e aí podendo acompanhar bastante, houve uma grande comoção, dá para se dizer assim, em torno do nome do Renato nas últimas horas, por essa confirmação, né? Porque realmente é um grande ídolo da torcida gremista, o maior ídolo da história do Grêmio, e tudo que ele construiu como atleta e depois como técnico nesses últimos quase 5 anos, lógico, marca ainda mais a ligação dele com o Grêmio. Como até coloquei nas minhas redes sociais, não é um fim de uma história, é um fim de um ciclo. Mas claro que o momento, né, para mim, essa é a grande notícia da semana no mundo esportivo. Bom, depois eu quero recuperar contigo o ingresso na tua vida de jornalismo, de rádio. Quero saber como começou isso e por que começou. Sim. Mas esse aspecto eu quero a opinião de vocês dois, que eu acho muito interessante, principalmente na nossa função de radialistas, jornalistas, enfim, de quem está na imprensa. Até que ponto, Lelo e Jairo, a paixão política ou clubística atrapalha o nosso trabalho, Lelo? Se em algum momento atrapalhou o teu trabalho, uma paixão por um partido, por um clube,
na hora de redigir o teu material, na hora de expressar uma opinião, tu teve essa dificuldade da paixão por um clube, novamente por um partido político, por determinado candidato, na tua maneira de trabalhar, ou você conseguiu, em toda a tua trajetória de jornalista, ficar imparcial, isento a essa paixão, imune a essa paixão? É difícil. Vamos lá, com toda franqueza. Primeiro, política nem pensar. Nunca me apaixonei pela política. Não tenho nada contra a política. Eu não gosto dos partidos que estão infestados de bandidos e sem vergonha. Esses eu não gosto. Infelizmente. Sinceramente. Mas contra a política em si, é evidente que temos que ter. E também realçar aqueles que são honestos. Somos seres políticos, né? Exato. Então, realçar aqueles que são honestos, decentes e se preocupam com a população. Agora, sobre futebol, PC, tu vai mandar eu embora daqui. E eu acho que o Jair também. Os dois me expulsar. Eu sou um fenômeno, porque eu gosto tanto do Grêmio como eu gosto do Inter. Eu sou um caso raro de gostar dos dois. E não é para fazer tipo. Eu não estou nessa. Não, o jornalista tem que ser imparcial. Capaz. O cara pode gostar do Grêmio e do Inter e fazer um trabalho honesto, decente. Tem que contar o jogo como é que foi. Não vai começar a dizer que se não fosse o juiz a gente tinha ganho. A gente não. O time tomou 5-0 e tu não quer falar sobre isso, não tem como, né? Não, horrível. Eu acho que, bom, então, na política eu não tive isso, e no esporte eu sou esse fenômeno. Em relação, então tu era do Novo Hamburgo. Pois é, em termos, eu só arranjei incomodação. Eu acho que o Novo Hamburgo tem 200 sócios. Na Várzea, em Novo Hamburgo, eu acho que sábado de tarde, domingo, deve ter uns 800, jogando futebol, jogando. Eu não sei por que essa... Pois é, a gente fazia essa pergunta, por que esse fenômeno, a proximidade com Porto Alegre, com o Grêmio São Internacional... Leopoldo sempre teve muito isso em relação a Aimoré. Por que o Novo Hamburgo... Eu vou fazer um cálculo rapidinho, tá? Básico. Novo Hamburgo e São Leopoldo, 500 mil habitantes, Sim. certo? Aproximadamente 500 mil habitantes. 10% de 500 mil dá 50 mil. 5% dá 25 mil. 1% seria 5 mil pessoas. 1%, 5 mil. 1% da população, se fosse num clássico Aimoré e Novo Hamburgo, daria 5 mil pessoas no estádio. Você vai lá, tem 500, 700. É isso que eu não sou. 700 num dia bom. Eu cheguei em 94 aqui, me disseram que em outros tempos o estádio lotava, tinha muito mais público. Bom, se tinha, o porquê esse processo, Lelo? Você, como jornalista, não acompanhou o jornalismo esportivo diretamente. Mas você sabe o porquê dessa história e por que o Novo Hamburgo só tem 200 sócios. Eu acho que o Novo Hamburgo nunca teve força popular. E se explica. O Novo Hamburgo era dirigido sempre por empresários, donos de fábrica de sapato. O estado de Santa Rosa era um lugar elitizado. Elitizado, exatamente. A Várzea queria fazer, às vezes, as finais no Santa Rosa. Não. Várzea é Várzea. Joguem lá nos campos de vocês. Novo Hamburgo, ele foi durante muito tempo muito afastado da população. Teve um período, sim, no tempo do Beiço, do Casquinha, do Giovanni, do Sapirangue, que era uma atração estadual do Sapirangue. Sim, tinha mais torcedores, chegava a ter 1.000 torcedores, 1.200. Mas depois, isso era fase áurea, quando amarrava cachorro com linguiça. Aí ligava para os empresários, precisamos de dinheiro para comprar um cara que é bom, pega por telefone, eu dou tanto para... Estava resolvido. As coisas foram mudando. Nós fomos, o sapato começou a esmorecer, o clube começou a ter dificuldades de toda a ordem, e é o que aconteceu. Acabamos vendendo o estado de Santa Rosa para Feio Vale, e eu acho que o Novo Hamburgo devia parar. E o Novo Hamburgo, isso que o Novo Hamburgo em 2017 foi campeão gaúcho. Né? Pois é, deveria ter uma retomada. Nossa, né? espetacular, né? Fenômeno. Pouquíssimos clubes do interior têm essa honra. Eu imaginei justamente esse gancho que pegou o Jair, quando o Novo Hamburgo foi do campeão gaúcho em 2017, que na minha opinião foi o Mundial Interclubes do Novo Hamburgo. Exatamente. Foi o Mundial. Eliminando o Grêmio Inter. Passando pelos dois. Sem perder nenhum jogo para Grêmio Inter.
Aí não, agora vai. Não, aí não deslanchou. Pior, pode estar caindo agora nesse ano, brigando para não cair. Passado já, o Esportivo de Bento, uma vez, ficou campeão, quebrou, no outro ano não participou. É impressionante isso. Aí tudo sobe, o salário de todo mundo sobe e tal. Agora, uma valorização além do limite, né? Eu penso que esse estádio de Santa Rosa que nós temos, que não é mais Santa Rosa, o estádio do Vale. O estádio do Vale devia ser. Nós temos em Novo Hamburgo 74 escolas. Nós devíamos usar aquele estádio para as escolas. E jogadores fazer até 14, 15 anos. Eu não vejo como se sustentar. O Novo Hamburgo vive uma pobreza franciscana. É triste de ver. Ah, mas é porque 1.000 empresários a 10 mil estava resolvido. Não tem mais 1.000 empresários com 10 mil para ajudar. Futebol. Não tem. Acabou. Então nós temos que viver essa realidade. Eu acho que era preciso coragem de dizer, chega, não vamos continuar, nós não temos recursos. Vamos atravessar o rio, vamos para Cristo Rei. Justamente, PC, eu ia falar sobre isso. O Aimoré, historicamente, talvez vocês que estão aqui em Novo Hamburgo também tenham essa visão, ele tem um estilo, digamos assim, ao longo da sua história, um pouco mais popular que o do Novo Hamburgo. Né? Ele se aproximou um pouco mais da comunidade, teve presidentes que não eram empresários, então era mais próximo ao povão, digamos assim. Essa questão da várzea em São Leopoldo sempre foi muito forte, e as finais e até muitos jogos eram realizados dentro do Cristo Rei, então tinha essa parceria, e aí aproximava o público da várzea exatamente com a Aimoré. Mas entramos na questão da pobreza franciscana. Ao longo dos anos, São Leopoldo passou pelo mesmo processo, né, em relação a Novo Hamburgo, a perda de empresários, a perda do poder aquisitivo da população em geral, a proximidade com Porto Alegre, que isso influencia demais a relação, né, de Aimoré e Novo Hamburgo com o Grêmio Internacional. Então, por mais que o Aimoré ainda mantenha esse jeito um pouco mais popular, talvez, que o Novo Hamburgo, mas infelizmente passa por situações financeiras muito mais graves que o Novo Hamburgo. Durante muito tempo foi assim, agora nos últimos anos tem tentado se reestruturar, tem conseguido fazer bons trabalhos até, mas a gente percebe isso, que o Aimoré muito tempo se manteve em cima do dinheiro que era aportado pelo poder público no Aimoré, porque os empresários começaram a sair, aqueles que mantinham o clube, enfim. E assim como Novo Hamburgo, o Aimoré deve ter, se muito, 200 ou 200 e pouco, 300, só se muito. E aí, claro, isso não mantém clube de futebol. Hoje em dia a gente sabe disso. Os clubes do interior, eles vivem um ano todo dependendo daquele valor que vem da TV. Torcendo, ou muitas vezes antecipando a renda, ou esperando que chegue o momento de poder pegar esse dinheiro. E, claro, não é assim que se faz um futebol profissional. Então, logicamente que ano após ano, as equipes tentam se manter de alguma forma, tentam ter uma certa estrutura, mas nem perto de Grêmio Internacional. E aí a distância vai aumentando cada vez mais. Por isso que eu falo, o ano de 2017, o Novo Hamburgo, com todas as dificuldades, ter sido campeão gaúcho é um fato absurdo. E não sei quando vai acontecer de novo de um clube do interior voltar a ser campeão. Porque se a gente pegar ao longo da história, o último clube do interior antes do Juventude, em 98, tinha sido o Guarani de Bagé em 39. Depois teve o Renner, mas que era de Porto Alegre, em 54. E volta a ter um clube que não é a dupla Grenal só em 98 com o Juventude. Então, desculpe fazer uma correção. Então, o Esportivo de Bento deve ter sido vice-campeão. Pode ser. Eu acho que em 79 o Esportivo foi vice. E depois ele ficou fora. Até que teve o jogo da neve lá com o Grêmio, isso mesmo, foi vice-campeão. O Inter terminou em terceiro, e só que depois o Inter foi ser campeão brasileiro invicto naquele mesmo ano. E aí Não pensei nada como falar com quem sabe. Não, cara, sabe? Ele tá aqui, Mas enfim. Ainda bem que ele tá aqui, né? Ainda bem que ele tá aí. E aí o Juventude é campeão gaúcho em 98, mas muito em cima, se a gente for lembrar, o pessoal que já tem um pouquinho mais de idade, ali na faixa dos 30 anos, em cima do aporte que a Parmalat, naquele momento, colocava no Juventude. Perfeito. E aí o Caxias, lógico, até por ser uma região, né, forte, que é a Serra, a cidade de Caxias do Sul, não quis ficar atrás, né? Viu o Juventude ser campeão, foram lá em 2000, conquistam um título também. Mas e aí, já com o Tite, né, hoje técnico da seleção brasileira, como técnico do Caxias. E depois para de novo. E só vem o Novo Hamburgo assim em 2017, em algo que é, como eu disse, extraordinário, principalmente por ser aqui do Vale dos Sinos, pela nossa região conquistar um título gaúcho, mas não sei quando isso vai ocorrer novamente. Tanto é que você pegou bem, PC,
que já o ano passado o Novo Hamburgo correu sérios riscos de um rebaixamento e esse ano novamente está patinando ali, está lutando para não ter esse risco. Ou seja, isso que o Lelo falou, já não existe mais essa estrutura para conseguir manter o time, o clube como um todo, em alto nível. E aí fica nessa de ano após ano, de daqui a pouco encaixa uma equipe, faz um bom trabalho. Se no outro ano já não encaixa, já vai dar problema. Então, infelizmente, é assim que vive o futebol do interior. Bom, mas a gente voltando à pergunta que eu fiz para o Lero, e a pergunta é a mesma que eu faço para ti, sobre a interferência na vida do jornalista quando ele se apaixona ou por um partido político ou por um clube de futebol. Até que ponto isso pode atrapalhar a tua opinião, a tua manifestação e o teu trabalho como jornalista? Bom, eu atuei algumas vezes dentro da política, do jornalismo político, né, ou da política partidária, vamos dizer assim, fazendo coberturas, mas vou na tua linha lá. Não sou apaixonado por política, né? Tenho o meu viés, tenho o meu pensamento político, acredito em algumas situações, mas sempre que eu precisei falar sobre política ou trabalhar em cima da política, consegui tranquilamente separar esse lado da minha preferência do lado jornalístico. Agora, no futebol, realmente, durante algumas vezes, eu tive que me policiar demais e acredito eu que em alguns momentos, principalmente depois da minha entrada, seja no Aimoré, em São Leopoldo, né, como assessor de imprensa, enfim, então, e aí eu vivia esse dia a dia do Aimoré, e depois eu vou para a Rádio Progresso justamente com o Luiz Fernando Fracasso, e aí tem essa ligação muito próxima, então é difícil de tu separar isso em certo momento. E depois indo para Porto Alegre, e aí estando hoje dentro do Grêmio, logicamente, né? Aí eu sou gremista, nunca neguei isso, eu lembro de uma entrevista, está no YouTube aí, aquele Jairo bem grandinho, aqui pro Rodrigo Steffen no Conversa de Peso, e já em 2014 isso, e ele me perguntava, e eu nunca neguei, eu disse, eu sou gremista. Só que, claro, eu mantinha isso e muitos anos cobri jogos do Inter, cobertura de títulos do Internacional. Tenho grandes amigos, inclusive, que, né, construí ao longo dessa trajetória, que são profissionais do Internacional, ou que eram atletas do Inter, enfim, que a gente vai construindo uma amizade. Mas, logicamente, depois da minha entrada no Grêmio, e em certos momentos, porque eu continuo atuando como repórter, às vezes é difícil. É difícil tu ter essa visão assim. Que nem eu disse, falando do Renato antes, né? Pô, o Renato, é difícil para mim falar alguma coisa do Renato. É um cara que me ajudou a mudar a minha vida. Quando, enfim, todos, acho que a grande porquê que ele ajudou a mudar a tua vida. Para quem não sabe, no ano de 2017, eu era muito obeso, enfim, tem as imagens aí. Cheguei a pesar quase 280 quilos. E surgiu a oportunidade de fazer uma cirurgia bariátrica através de um apoio, enfim, que os colegas de imprensa puxados aí pelo Pedro Ernesto Bernardinho da Rádio Gaúcha veio ao meu encontro, me procurou através da SEG, né, a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, era o Edgar Vaz, presidente naquele momento, hoje é o Alex Bagé, e fizeram todo fizeram show, enfim, fizeram toda uma situação para que eu conseguisse realizar a minha cirurgia bariátrica, mas não pelo SUS, e sim particular, e isso tinha um custo, né? Foi feita uma parceria com a Santa Casa naquele momento, envolveu a Federação Gaúcha de Futebol, envolveu o presidente Noveleto, enfim, e a cirurgia naquele momento custava em torno de quase 50 mil reais, pelo meu tamanho, toda a estrutura que precisaria, inclusive, de fazer cama de hospital nova, tamanho de bisturi, tudo era absurdo, assim, para mim, né, pelo meu tamanho. Então, tudo gerava custo. E aí, eu sei que foi feita uma parceria com a Santa Casa naquele momento, de publicidade, coisas assim. Esse valor baixou para 22 mil, só que precisava desses 22 mil. Eu não tinha. Né? O que foi feito? Foi feito um show na Federação Gaúcha de Futebol, com a presença do Guri de Uruguaiana, do Zé Vitor Castiel, do pobre Pedro Ernesto, de outros, né? Cláudio Duarte participou, Nando Gross, que era da Rádio Guaíba, e outros, onde foi levantado um valor de 12 mil reais. E faltava 10 mil. E o Renato, foi falado com o Renato deu esses 10 mil reais para completar o valor da minha cirurgia. Então, poxa, é algo que literalmente mudou a minha vida. Quem me conhece, ou buscar na rede social, ou botar o meu nome Muitas vezes eu não me reconheço, imagina as pessoas quando me veem, né? Então, literalmente mudou. Então, é muito difícil para mim separar isso, né? Claro. Em certos momentos, poxa, o Renato errava? Claro que errava, óbvio. Muitas e muitas vezes, principalmente nesses últimos anos, né?
entre aspas, me doía no coração ter que criticar o Renato como profissional, mas ele errava. Agora, eu tentava ao máximo, por toda essa gratidão que eu tinha a ele, por esse gremismo, e agora muito mais nesse último ano e meio atuando dentro do Grêmio, claro, não é tentar maquiar uma situação, mas é difícil separar a paixão, ou essa gratidão, esse carinho que eu tenho pelo Renato e pelo Grêmio, do meu lado profissional, muitas vezes. Perfeito. Bom, nossa senhora, dê uma olhada agora passa aqui. rápido, Falar passa com voando. vocês Né? É muito bom. 9h31 já. Vamos fazer intervalo, Vamos tomar lá, uma vamos água. lá. Eu quero saber das histórias do Exatamente. Depois do intervalo vem a parte melhor. Eu não tenho melhor. 1% das histórias É, do Léo. a parte melhor do programa, que vem as confissões de bastidores na vida desses grandes jornalistas, grandes amigos, grandes parceiros. Aurélio Decker deve ter cada uma. Algumas ele não pode contar. Não. E a com gente certeza. sabe. As impublicáveis, É, não, né? impublicáveis ele não conta. Mas eu só vou resumir uma desse camarada que está aqui, quando ele é editor-chefe do Jornal NH. Eu não trabalhei com o Léo. Ah, não. No Jornal NH não Só trabalhei sabe com da o Léo. história. Só sei da história. Depois ele vai contar com mais detalhes. Um camarada, eu não sei que região, acho que do Vale do Caí, foi fazer um material, não sei se foi um acidente ou um encontro de cadáver dentro da água, não me lembro o que foi, o Lelo vai falar depois. E na matéria, ele redigiu para a revisão do editor-chefe que a ponte, ou o corpo, o carro, não me lembro, que caiu lá na água, uma altura de 15 metros. Sim. E o Lelo chegou, olhou o material, pegou a folha aqui, 15 metros aquela ponte. Quem disse que tem 15 metros aquela ponte? Não, tá, não sei o quê. Não, senhor. Tu vai voltar lá na ponte, E vai medir. vai pegar uma pedra, amarrar no meio, na ponta do barbante, da corda, e vai largar na água. Quando bater na água, tu mede com o dedo aqui, recolhe e mede quantos metros deu. Que espetáculo. Aurélio Que Decker. espetáculo. Mas tem aquelas outras que todo mundo que gosta do Lelo, e muita gente adora o Lelo, vai saber depois do intervalo. E o Jairo Cuba, ele também tem histórias, porque eu sempre digo, quem trabalhou em rádio no interior não sabe o que é a dificuldade de fazer rádio no interior. Tudo isso depois do intervalo. Já voltamos. Pô, mas... Tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. A JG Serviços há mais de 20 anos é referência em Novo Hamburgo e região em serviços de portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança. São mais de 150 colaboradores capacitados. Para cada serviço, conte com um profissional qualificado. Credibilidade conquistada com serviços de qualidade e que só o tempo pode assegurar. Peça seu orçamento pelo fone 3556-1530 ou acesse nossos endereços digitais. Vamos lá, vamos de volta, Estação Hamburgo, aqui na nossa Vale TV. Estamos no ar em nome de JG Serviços, Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar 30 anos e Sebratel. Estamos hoje só pela TV. No canal 14 da NET, claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, e canal 6 para São Leopoldo. Não estamos no Facebook. Ok? Dado esse recado. Bom, vamos lá. Bastidores do mundo do jornalismo e do radiojornalismo, começando com Aurélio Decker. Eu sei que ele já contou algumas, mas das publicáveis ou contáveis, Lelo, qual que você elege para hoje
uma lembrança de uma Eu matéria acho de que- bastidor. Eu vou explicar um pouquinho mais só essa que Essa aí que eu começou. contei. Vamos lá. Vamos lá. A filha de um empresário lá, de 2 irmãos calçados, Maide, ela foi assassinada por um cara. O sujeito sequestrou ela, matou ela, fez ela assinar cheque, foi no banco, descontou e tal. E jogou esse corpo dela no rio Caí. Certo. João Manuel de Oliveira, meu repórter, meu querido e confiável amigo, foi fazer a matéria. Trouxe o material, 10 da noite. Vamos lá. Pá. A ponte tem 20 metros. Esse maneco, quem é que te falou isso? Galera. Eu digo, quem te declarou que é 20 metros? Não, eu falei com um cara lá, um cara que passa por lá. Eu disse, tá, mas me conta direitinho como é que foi. Eu perguntei para ele que o senhor é daqui? Sim. Qual é a altura? O cara olhou, 20 metros. Maneco, pega o carro, vai agora lá, mede e volta aqui e vão fazer um texto certo. Porque todo mundo passa no rio Caí. Muita gente Claro, passa. mas é. E todos sabem que a ponte não é tão alta. Como é que eu vou medir? Eu digo, te vira. Se tu não tiver, pega um barbante, pega uma pedra, joga. Qualquer boteco que tu entrar em Caí, eles têm no balcão 1 metro. Sim. Esses armazéns, tudo Sim, tem. exato, antigamente Bota o era- cordão lá e pronto. Ele foi, fez, escreveu. 8 metros e 50. Nossa! Era mais que o dobro, Aí ele. ele deu agora, Lelo? Eu digo, escuta aqui, senta. Repórter que se preocupa com a altura da ponte de um detalhe, de um crime, que nós estamos há 2 semanas acompanhando, é o repórter que faz o resto tudo certo, meu. Não é um detalhe da ponte. Mas quem se preocupa com a altura da ponte é porque o resto está certo. Espetacular. Então, pá, espetáculo. E a outra, para encerrar. Sensacional. 5h30, eu estou no avião da Varig para ir para São Paulo. 5h30. Ia chegar lá 7h30 por aí. Pedi para ir na cabine e falar com o comandante. Naquele tempo não tinha esse problema. 82, 83 por aí. Podia, não tinha história de sequestro, eu podia. Aeromoça, a comissária de bordo, eu preciso falar com o comandante. O que é? Eu digo, bom, comandante, eu sou do Novo Hamburgo, do NH, eu sou diretor da redação, mas eu também sou repórter. Ah, eu conheço o NH lá do Guzmão. Bom, ainda bem. O que é? Eu digo, não, é o seguinte, é que eu estou indo para São Paulo, pela Varig, com vocês. Quando eu chegar lá, vai estar saindo, na mesma hora, o avião da VASP, que é São Paulo, Porto Alegre. E eu tenho que pegar esse avião. Tu pode repetir? Sim. Pá. As pessoas vêm aqui me perguntar. O microfone aí, Vêm aqui me perguntar se eu consigo apressar um pouco o voo. Porque eles têm conexão para ir para outro lugar. Mas se tu quer voltar, por que tu está indo? Que espetáculo. É verdade. Eu disse, porque dentro desse avião, eu recebi a informação que vai estar um empresário de Novo Hamburgo que mandou matar o concorrente. Olha. O crime, um dos crimes mais rumorosos que tem. Eu não posso dizer o nome, porque já prescreveu. Claro, não. Sim. Ele disse, bah, mas que coisa impressionante, ele vai estar dentro, sim. E aí, por que tu não espera no aeroporto? Eu digo, não, eles vão ter um esquema com os advogados, ele vai desembarcar, já lá no pátio, eles vão tirar ele de circulação, não vai falar com ninguém. Sim. E a minha chance de fazer uma matéria exclusiva, ele estava fugido há meses. Bom, ele disse, tá, te senta lá que eu mando te chamar. Chegamos perto de São Paulo, me chamou. É o seguinte, nós vamos chegar mais ou menos juntos. Falei com o meu colega da VASP, falou com o comandante. Sim. Show. Então nós vamos fazer o seguinte, Que espetáculo. eu vou pegar uma Kombi, mas não publica isso, porque senão eu vou para a rua. Eu vou pegar uma Kombi, a Kombi vai te pegar, porque era no pátio, não tinha ainda aqueles túneis Sim. que tu andava sim, assim, sim. os portões. Vai ter uma Kombi que vai te pegar, vai te levar para fazer o check-in, tu vai chegar em cima do laço, tu vai ter que correr. Tá bom, muito obrigado, lhe agradeço de coração e tal. Quando nós estamos descendo, quase descendo, ele chamou de novo. Tchê, vai dar. Nós vamos ter 6 minutos. Então, a Kombi, ela vai te dar uma carona, mas ela não vai ficar esperando, ela vai te levar o mais perto possível do check-in. Me levou, fui correndo lá, fui a 1000, fiz o negócio e entrei no avião.
E aí ele estava sentado lá de um cara. E aí eu digo, ai meu saco, e agora? Do lado, na janela não tinha um cara do lado dele. Fui nele. Ô, seu Ivan, boa noite. Ele disse, Aurélio, eu não vou conversar contigo. Eu digo, não, por favor. Só um pouquinho. O senhor não quer trocar comigo? Eu tenho janela lá na frente. O que estava do lado dele. Não tem problema, claro. Digo, pronto, aí sentei no lado dele. É o que tu queria. E aí, cheguei no aeroporto, estava o seu Mário Guzmão e o Feijó estavam me esperando. Liguei para eles. Consegui. Fui para São Paulo, cheguei na hora e voltei. Que espetáculo. Fizemos 2 páginas de matéria no outro dia, exclusivo. NH localiza o fulano de Que tal. coisa espetacular. Viajou do lado do cara. Mas assim, né? Pega o avião para ir lá, para voltar. Só para poder alguma fazer. Porque o cara, o piloto Isso deve hoje ter em dia dito, não né? tem mais, ninguém faz isso. Não, mas Não. essa do piloto é legal, né? Mas por que tu tá Espetacular. indo então se tu quer voltar? Meu Deus, não, espetacular. O Jairo, você comentou fora do ar aqui, né? Algumas coisas da tua vida de repórter esportivo. Sim. Bom, são 2 situações então. Como foi o início da tua vida no rádio e essa paixão pelo rádio e esses fatos aí que você falou dos bastidores do jogo, daquele jogo assim que não tem TV, que às Exato. vezes não tem policiamento, que a coisa realmente o bicho pega. Por gentileza. Bom, rapidinho então. Sabe que assim, eu tinha 10, 11 anos por aí, e eu levava um radinho de pilha para a escola, é mais por a verdade isso. E enquanto a gurizada, né, ia para correr, brincar na hora do intervalo, do recreio da época, eu, gordinho, né, eu não era tão gordo, mas era gordinho, né, eu ficava com meu radinho ouvindo. E eu lembro dos guri da época, gurizada, mas tu parece um velho com esse radinho no ouvido. Porque desde a cidade, bom, minha mãe é viva até hoje, sabe disso, eu sonhava em um dia ter minha voz dentro daquele aparelhinho. Era a minha vontade, ir dentro do jornalismo esportivo. Enfim, os anos foram passando e tal, né? Veio a época da faculdade. E aí eu disse, não, eu vou fazer vou tentar seguir o meu sonho, ir atrás do meu sonho. E só que, claro, né, tendo que trabalhar, aquilo, em resumo, levei 10 anos para conseguir entrar para a área do jornalismo esportivo. Até que um dia eu não atuava nessa área, trabalhava até porque no segundo grau eu sou formado em técnica em eletromecânica. Eu tinha uma mini empresa, né, em Esteio, do lado da Expo Inter, naquela avenida lateral, um escritório, na verdade, onde a gente fazia distribuição, enfim, de peças para a indústria, cilindros, válvulas, afins, né, e algumas manutenções que eu terceirizava o trabalho. E aí um dia, essas coisas da vida, eu já tinha, não tinha desistido do meu sonho, mas a idade estava passando, eu não tinha, né, não conseguia dar seguimento nessa área, até que o dia eu tô nessa minha empresa, né, e aí eu precisei chamar um pessoal que trabalhasse com manutenção de fornos, porque eu tinha ido numa empresa e claramente o supervisor lá da manutenção da época, as coincidências da vida, ele confundiu a minha pessoa com alguém que ele estava esperando para fazer essa manutenção nos fornos lá da empresa. Não vou citar a empresa aqui, mas enfim. E aí ele confundiu. E aí ele diz, não, tu vai fazendo as medidas aí dos fornos. Então eu fiquei olhando para ele, vou medir o quê? Eu não sabia o que era para mim. Bom, o que eu pensei? Bom, eu vi que ele confundiu eu com uma outra pessoa. Pensei, bom, mas eu posso terceirizar, eu não sei fazer, mas eu posso terceirizar esse trabalho. E aí eu fui atrás de quem trabalhava com manutenção de fornos. E aí eu falei com um outro amigo que também trabalhava, era supervisor de manutenção numa empresa que também tinha fornos. Ele me indicou o pessoal que fazia manutenção para eles. E esse senhor, né, não vou citar o nome dele aqui, mas vou ser grato para ele a vida toda. A gente conversou e tal, falou sobre a parte do trabalho, e quando terminou, começou aquele bate-papo informal. Ele disse, sabe que um meio que sempre me ajudou muito nos contatos empresariais, assim, foi o meio do futebol. Porque eu sou muito amigo do presidente do Aimoré, e ele é empresário e tal, era o Márcio Piccoli na época, né? Esse eu posso citar com todo orgulho, e sou amigo dele até hoje. E, enfim, ele, né, trabalha com a indústria, e eles tem muitos conhecidos e tal. E o meu sócio na época sabia meu sonho, enfim. E aí ele que fala, o meu sócio na época, ele diz, olha, tu não tinha vontade de entrar no meio do futebol e tal? Eu disse, mas é uma coisa que já ficou para trás e tal, né? Até estudei, mas não, hoje, né, estou seguindo outro rumo na minha vida. Eu já estava batendo quase os 30. Aí ele disse, cara, mas se tu tem essa vontade, eu te apresento o presidente do Aimoré.
E aí reacendeu aquela chama, né? Que nunca tinha sido apagado, na verdade, só tava paradinha, né? E aí, a partir daí, conversei com o Márcio Piccoli na época, com o gerente de futebol da época, que era o René Mubarak, também do Aimoré, e falei, né, da minha vontade, da minha formação, enfim, e eles me deram a oportunidade de entrar como assessor de imprensa do Aimoré. Um trabalho quase voluntário na época, enfim, ainda atuando na minha empresa e tal, mas comecei a entrar nesse meio. Bom, em 2 anos a empresa quebrou, porque eu larguei a minha empresa de lado e me deixei cair de cabeça no meu sonho. Claro. Mas não me arrependo, porque a partir dali é aquela história, quem trabalha com o que gosta nunca trabalha, né? E eu passei a vivenciar, mesmo que dentro do Aimoré, que é um clube pequeno, mas na minha cidade, até tem uma história do meu tio-avô, que foi falecido já. Ele foi casado com a tia Beth, que até hoje é filha da dona Laídes, que vive ali embaixo da arquibancada. Isso, né? Exatamente, no estádio do Aimoré. Vive embaixo da arquibancada do Aimoré. Ela está com 96 anos, 97 anos. Até saiu uma reportagem dela há poucos dias, quando o Aimoré foi jogar com o Inter. Então tinha essa ligação, enfim, e a partir dali começo a conhecer muita gente do meio, conheci o Luiz Fernando Fracasso, falo para ele do meu sonho de atuar em rádio, até o dia que veio o convite para eu participar de um programa como assessor de imprensa na São Leopoldo Fest, porque a Rádio Progresso estava com um stand na São Leopoldo Fest, ele me convidou para ir lá num debate esportivo. Nossa, para mim aquilo eu estava na BBC de Londres, né? Era um sonho sendo realizado. Exatamente. E enfim, a partir dali as coisas começaram a andar. Em seguida veio o convite do próprio Luiz Fernando para atuar como repórter da Rádio Progresso. Nossa, uma realização, que nem eu disse, de um sonho, né? E aí começo a cobrir a Várzea de São Leopoldo, começo a cobrir os jogos do Aimoré, daí já como repórter, não mais como assessor de imprensa. Tenho a honra, e vou levar isso pelo resto da minha vida, e tomara que o Aimoré conquiste outros títulos no futebol profissional, né? Mas o único título, o Aimoré, ele é de 36, né? Em 36 vai fazer 100 anos. Ele só tem um título na sua história profissional, como clube oficial da Federação Gaúcha de Futebol, que é o Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão 2012. Né? E eu tenho a honra de, naquele momento, ainda eu era assessor de imprensa do Aimoré. Então, eu brinco com o pessoal, todos os assessores de imprensa, ninguém sai em pôster de time campeão. Não, eu disse, não, nesse eu vou sair. Eu me posicionei, tirei a foto junto. Tu tá lá no quadro. Tô lá no quadro de campeão, né? Isso tá na minha história de vida. Em resumo. E aí, faço cobertura de eleições, faço jornalismo geral na Rádio Progresso, enfim, começo a entrar para o mundo da reportagem mesmo. Então as coisas começaram a acontecer. Logo em seguida veio o projeto da Rádio Galera, que na época ainda era a Rádio Web RS, né, que é uma rádio web, mas ainda muito incipiente, ainda com aquele 3G portátil, nossa, a internet não funcionava na maioria dos lugares e tal. E aí eu recebo o convite para, digamos, eu sou o terceiro a entrar na rádio, e começo a participar, e aí começo a vivenciar Porto Alegre, jogos de Grêmio, de Internacional. E depois, em 2014, daí vem o convite da Vale TV, até falava aqui, né, da participação no Conversa de Peso com o Rodrigão, já com o Rodrigo Steffen. Antes também eu já tinha participado com o Valdir Eisman, do Esporte na TV. Enfim, aí começo também na TV a participar. Enfim, as coisas começaram a acontecer até de certa forma rápida, para quem esperou tanto tempo, né? De certa forma rápida. E aí, enfim, então foi essa a minha chegada no rádio, principalmente, e depois na sequência na TV, principalmente, né, primeiro começando pelo Aimoré, Rádio Progresso e daí Rádio Galera, e aqui na Vale TV, para depois eu fiz, felizmente, né, as portas foram se abrindo, matérias para Globo Esporte, para Sport TV, para Record, enfim, aí as coisas começaram a acontecer de outra forma. E até a chegada do Grêmio, agora 1 ano e meio como jornalista do Departamento Consular do Grêmio. Mas, olha, foi uma trajetória aí que está indo para 11 anos de jornalismo, é meio rápido ainda, mas com bastante histórias assim para contar dentro desse meio. Né? Mas tu não contou nenhuma história, algum momento da tua trajetória, um momento engraçado ou algum momento tenso das tuas atuações? Vamos nessa que é tradicional demais, né? A Atlético Carazinho e a Aimoré, quem viveu isso não vai esquecer nunca mais. Eu falava que fora do ar para ti, pensei para o Léo também. Num estádio de futebol a gente não pode entrar nem com canivete, né? Logicamente, existe todo um policiamento, revista. Depende do estádio, mas teoricamente não pode, né? Mas enfim, o Aimoré tinha jogado no Cristo Rei num domingo,
e fez 7-2 no Atlético Carazinho. E eu lembro que deu muita confusão naquele momento, dizendo que jogadores do Aimoré, olha só, né? O Aimoré e o Atlético Carazinho. O Atlético Carazinho, infelizmente, naquele momento era um clube semi-amador. Os jogadores, um trabalhava numa açougue, outro trabalhava numa padaria para treinar de noite, enfim. E estavam disputando a segunda divisão. E aí o Aimoré, claro, enquanto eles tiveram perna, o Aimoré fez 1-0, eles empataram 1-1, o Aimoré fez 2-1, eles empataram 2-2, só que depois acabou o físico deles, tomaram 7 no Cristo Rei, né? E aí diz que teve jogadores do Aimoré que meio que quiseram humilhar eles, um papo assim que eu não sei se é verdade ou não, acredito que não, até né, pelo tamanho do Aimoré, não teria nem sentido os jogadores do Aimoré querer tirar, né, com os jogadores do Atlético Carazinho. O jogo do retorno era a tabela espelho. O primeiro jogo do retorno era Atlético Carazinho e Aimoré no outro domingo. O Aimoré teve que ir para Carazinho. No outro domingo. Só que o jogo é antecipado para uma sexta, que era 7 de setembro. Então ficou muito próximo um jogo do outro. Nossa. Toda essa marca. E aí o que aconteceu? A gente chega em Carazinho e tá aquele clima assim que eles queriam ganhar do Aimoré. Nem que fosse 1-0, mas queriam dar alguma volta no Aimoré pelo que tinha acontecido em São Leopoldo. E para quem sabe a história, a grande maioria sabe, da Batalha dos Aflitos do Grêmio lá em Recife, em 2005, era uma Batalha dos Aflitos, só que para Carazinho, para o estádio Paulo Coutinho, arquibancada de madeira. A gente chegou no estádio, quem está aí, está acompanhando, o Luiz Fernando Fracassa 1, Ítalo Gal, sabem que é mais por verdade. O vestiário do Aimoré, ele foi pintado, ele estava todo pintado com uma tinta vermelha, que é a cor do Atlético Carazinho, vermelho e preto, mas com uma tinta vermelha a óleo. Inclusive o chão estava pintado, que os jogadores do Aimoré pisavam com a chuteira e ficavam rolando assim, né, daquela tinta. Um cheiro horrível. Umas janelinhas vitrô que tinha no vestiário foram lacradas, tu não conseguia abrir, então tu só tinha a porta de entrar e sair do vestiário. Ninguém aguentava ficar dentro, imagina, com 30 pessoas praticamente dentro de um vestiário daqueles. Ninguém aguentava ficar ali dentro. Aí todo mundo vai pro gramado e tal, então, ou seja, desde a chegada um clima meio pesado. E aquela situação parece que se espalhou pela cidade, tinha umas 300 pessoas no estádio, uns 20 ou 30 torcedores do Aimoré que saíram de São Leopoldo para Carazinho para acompanhar o jogo. Mas estava todo momento assim um clima de vão pegar vocês, né, vocês vão ver, mas coisa mais de futebol a princípio. E ao lado, por que eu falei a questão do não poder entrar no estádio nem com um canivete? Ao lado da arquibancada, dentro do estádio, tinha o pessoal assando carne, com espeto, com faca, né? Faziam ali um salsichão e vendiam, acho que estava acostumado, né? Fazer ele para o pessoal da arquibancada e tal. Enfim. E aí estavam ali com aquelas coisas que não poderiam estar dentro de um estádio de futebol, né? E tinha o policiamento do jogo era um policial homem e uma policial mulher, um brigadiano e uma senhora. Era esse policiamento que tinha. E aí, para encerrar a história, o jogo vai rolando. O Aimoré poupou 6 jogadores, se eu não estou enganado. 45 do segundo tempo, um atacante nosso, o Luquinhas, ele pegou a bola, se enroscou e tal, e eu e o Luciano Fracassa estamos de repórter, bem na lateral da área que o Aimoré está atacando. E aí esse jogador do Aimoré se enrolou e tal, meio que caiu, ficou sentado em cima da bola, ficou matando tempo e tal, e os jogadores do Atlético queriam ainda ganhar o jogo, estavam naquela ânsia, né? E aí veio um que quis pegar a bola rápido, o outro já veio empurrando e tal, e em resumo, fechou um bolo, né? Todo mundo empurra de cá, empurra de lá. Marcelo Pitol, que está jogando nesse momento contra o Grêmio pelo Caxias, era o goleiro do Aimoré. A gente olha, eu e o Luiz Fernando Fracassa, e ele vem correndo numa disparada lá do outro lado. E aí ele atravessou o gramado correndo e dá uma voadora no meio daquele bolo de jogador. Pra quê, né? Aí fechou, virou briga generalizada, todo mundo se soqueando. E a briga começa a vir exatamente onde eu e o Luiz Fernando Fracassa estamos, na beira do gramado, ao lado da grande área. E aí, claro, eu grandão daquele jeito, me vi no meio da briga, com microfone, o Fracasso também. Tinha um halteres, todo enferrujado de fazer peso e tal, mas todo enferrujado do lado do gramado. O Pitol pegou aquilo ali, o Fracasso meio que ele disse: tu tá louco, cara, tu vai matar um, isso aqui. Arrancou da mão dele. E os caras brigando, enfim, e eu tentando segurar um. Eu lembro que eu tava segurando o Bruno Sá, que era um zagueiro quase na minha altura, só que magro, obviamente. E um jogador baixinho do Atlético Carazinho, era até engraçado, era um bem alto contra o baixinho, e os dois tentavam se soquear e eu tava no meio e os dois me acertavam, porque eu fiquei no meio segurando os dois. E no meio disso, alguns malucos, eu vou dizer isso, né? Só pode ser maluco, que nunca mais se repita. Eles tiram lá a carne, o salsichão, e pegaram os espetos e começaram a tentar nos acertar pela tela ali na beira do gramado. Imagina se acerta, né? Um olho, uma barriga, alguma coisa assim, causa uma tragédia.
No meio disso, o Pitol tomou uma pedrada, abriu aqui a testa do Pitol, levou 4 pontos. Teve que ir para o ponto-socorro da cidade, fez ocorrência. Aí os 300 torcedores que iam pegar a torcida do Aimoré, os 20, 30 que estavam lá já estavam apavorados. Enfim, e para completar a história, eu acho que está no final do programa, o seu Luiz, que era o nosso motorista, ele vem gritando assim no meio daquela tumulto de gente, Jairão, 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 e eu só tentando olhar, procurar quem está me chamando. Ele dizendo, chama a brigada que vão quebrar o ônibus. Mas vou chamar quem no meio daquilo ali todo? Exatamente. Que tinha ficado lá do outro lado, né? Ele tinha se envolvido com nada. Mas eu acho que eles ouviram e chamaram, viram a confusão grande, chamaram o reforço. O seu Luiz até hoje conta essa história, dando risada, que depois que ele falou isso, ele sai pra rua para pedir, né? Se tivesse mesmo alguém querendo quebrar o ônibus, alguém pedir para não fazer isso e tal, tentar acalmar os ânimos. E quando ele sai para a rua, diz que tem 3 cidadãos do lado do ônibus. Mas estão do lado do ônibus. Só que ele disse que ele não viu pau, não viu pé, não viu nada na mão deles. Ou provavelmente até estavam indo embora, os coitados. E nisso chegou o tal de camburão de reforço da polícia. Nossa. E eu acho que certamente algum dos policiais ouviu falando que ia quebrar o ônibus, não sei o que. Diz que um dos brigadianos desceu com um cacetete e dizia assim, vocês que querem quebrar o ônibus. Apanharam de graça. Mas diz que rolava na rua e o cacetete com isso dos caras. Apanharam de graça. Em resumo, a gente teve que ser escoltado até a saída da cidade. Olha, uma das situações mais terríveis que eu passei como repórter. Tem uma outra em Bagé também, mas essa foi, olha, é uma história de bastidor assim do rádio, que foi muito forte, porque é marcante, né? Toda uma situação podia, inclusive, ter causado... Hoje eu dou risada, óbvio. Mas no momento foi tenso demais. Foi tenso demais. Pois é, senhores. Olha só, falar com essas duas figuras, o Lelo e o Jairo Cuba, não precisa mais ninguém, cara. Nós estamos em 3 aqui, já é 21h57. Nossa, passa muito rápido. Mas valeu a pena, eu gostei. Muito bom ouvir vocês. Eu acho que o programa da sexta-feira, o Rodrigão também está gostando muito do programa por causa disso. Programa diferente de todos, dos bastidores da nossa vida de radialista, jornalista, dos nossos problemas, nossos desafios na nossa profissão, e a gente traz para o ar aqui na medida do possível. Jairo Cuba, muito obrigado pela presença, cara. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Poxa, PC, uma satisfação. Eu, sempre que for chamado, eu tiver disponibilidade, venho com o maior prazer. O Rodrigo sabe, até falava com ele fora do ar, ele dizendo, quando é que vai ter retomar, né, o Conversa de Peso São Léo também, enfim. Então, talvez aí nos próximos dias a gente esteja voltando aqui também a gravar aqui para a Vale TV, para a TV São Léo. E muito gostoso, viu? Foi uma hora que passa voando realmente, muito né? rápido. Esse programa, ainda mais com o mestre, né? O Lelo, com você, PC, que conduz muito bem. Então, uma satisfação mesmo e, né, quando precisar, estamos aí, é só chamar, até a próxima. Muito obrigado. Aurélio Decker, mais uma vez, meu camarada, muito obrigado pela presença. O convite deu uma convocação. Muito obrigado, Lelo. Pela admiração, pelo respeito que eu tenho pelo teu trabalho. Conviver com o Jário é uma coisa querida. Eu sempre admirei muito o trabalho dele, acompanhava os programas aqui e tal. Encontrei aquela vez na Fevale, gostei muito da participação dele lá. Enfim, eu fico honrado com isso. Me orgulho de ser jornalista, eu sempre falo. No jornal, que eles estão estudando, o jornalismo, Lelo. A chance de tu ficar rico é muito pequena. Exatamente. Agora, tu corre um risco monumental de ser feliz. Verdade. Perfeito. É verdade. É isso. Perfeito. Obrigado, Lelo. Imagina. Bom, senhoras e senhores, em nome de JG Serviços, Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar 30 anos e Sebratel, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado mesmo. E hoje é sexta-feira, então curta para você que tem que trabalhar, bom trabalho no fim de semana. Quem estiver de folga, bom descanso. E um grande final de semana a todos. Até segunda, 21 horas, com a pauta vacinação. Te prepara, vacinação aqui na Vale TV. Até lá, boa noite.